E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Calma aí. Calma que eu tô aqui ajeitando tudo aqui. Estamos transmitindo ao vivo essa live sobre o erro E01 da Epson L4160. Vamos lá. Tô tentando mudar de conta aqui. Aqui. Legal. Início. Legal. YouTube. Fala. Pode entrar. Mandei 300 para tua conta e tem 830, eu tô te devendo 150. Beleza. Tá? Tranquilo. Se entrar aí antes de ir embora. Beleza. Recebi um dinheirinho aqui do pagamento. Vamos lá. Agora sim. Legal. Dia do pagamento. Vamos lá. Agora sim. Vamos aí. Legal. Dia do pagamento. Vamos lá. Agora sim. Pessoal, vamos lá. Para mim fazer essa live aqui, eu loguei aqui no outro computador aqui, com outra conta, porque eu tô fazendo essa live pelo celular, tá bom? Quem quiser falar comigo, a única forma é pelo chat aqui, tá bom? Tô botando um oi aqui no chat, quem precisar, só falar comigo através do chat aqui. Legal, pessoal? Vamos lá. Quis fazer essa live aqui agora, nesse momento, porque eu peguei esse defeito, eu passei uma parte da tarde aqui tentando matar esse defeito e eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. E se eu fosse fazer um vídeo para botar no canal, eu ia acabar demorando e eu não queria perder o fio da meada, tá bom? Até vocês viram aqui o Niltinho, que é o dono da loja onde eu trabalho. Tava me dando um dinheirinho aqui na minha comissão desse mês. Bom, para quem não conhece, ele é o dono aqui da loja da Gigabyte Informática, onde eu trabalho aqui e presto serviço aqui. Pessoal, vamos lá. Eu vou pegar aqui a câmera e vou colocar aqui para vocês poderem ver, tá? Essa aqui é uma Epson BookTank L4160. Vocês podem ver aqui que no visor dela, ela já está normalizada, tá bom? E ela está desmontada. Quem tiver dúvida de desmontar essa máquina, existem vídeos na internet já. E também existe vídeo no meu canal também explicando isso, tá? Esse erro E01, pessoal, a gente observando esse erro na internet, várias pessoas ensinam dizendo que tem papel atolado, aí ensinam a gente a abrir aqui atrás para tirar o papel preso, né? Porque às vezes está preso aqui atrás, o papel enroscado aqui no frente e verso, coisa desse tipo. Só que assim, pessoal, essa máquina aqui, o problema não era papel agarrado. Aí eu desmontei ela a parte de trás toda, não sei se vocês sabem, ela tem um sensor óptico aqui embaixo, e a maioria do pessoal tem mania de desmontar todo esse bloco móvel para ter acesso ao sensor óptico, tá? Que ela tem um sensor aqui em cima que reconhece a folha, tá? Que é esse sensorzinho aqui, ó, atrás que reconhece a folha. Mas aqui, onde tem esse parafusozinho aqui, ó. Calma aí, deixa eu focar aqui, que ela não tá focando. Ó. Aqui onde tem esse parafusinho aqui, aqui embaixo, esse parafusinho ele trava um sensor óptico, tá? Que é o sensor que acusa que o papel tá no lugar. Tá legal?
O papel entrou e tudo isso, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Você vai ver aí alguns lugares pedindo para trocar o sensor, ver isso, ver aquilo. Pessoal, o que eu pude fazer aqui para perceber o que estava acontecendo, ela estava dando um erro E01 e o papel entrava e ela dava o erro. E aí, o que eu fiz para tentar ver onde é que estava o problema? Primeira coisa, eu tirei essa parte superior aqui, o scanner, tirei essa bandeja aqui de trás, soltei as molas de pressão dos rolos pressores aqui do papel e arranquei o sensor fora e limpei ele. Coloquei ele de volta, liguei a máquina, botei ela para puxar a folha, ela deu erro E01. Nisso que ela deu erro 01, o que eu fiz? Eu vim aqui e girei a mecânica. Fiz com que o papel entrasse mais ou menos até aqui nessa metade aqui. Nisso, eu liguei a impressora novamente na energia. E o que a impressora fez? Ela expulsou a folha que estava aqui dentro para fora. Ela expulsou a folha para fora. E aí eu pude analisar que o sensor óptico estava funcionando. Porque se ela expulsou a folha para fora e depois de expulsar a folha para fora, ela normalizou aqui o painel, eu pude perceber que o sensor óptico estava funcionando. E aí eu botei uma folha e pedi para ela fazer uma cópia. Ela voltou a dar problema de novo, dando erro E01. Travava a folha aqui no início e dava erro E01. Aí o que eu fiz? Eu peguei com a folha travada aqui e fui gerar essa mecânica aqui com a mão, tá? Fui gerar a mecânica com a mão. E vi que a mecânica ela estava muito pesada, muito pesada. E aí, o que eu fiz, pessoal? Desmontei, tirei a tampa do scanner, tá? Tirei essa parte aqui de trás. Ó, eu fiz isso aqui, ó, para vocês poderem entender. Tirei o flatzinho aqui, tá? Aí eu tirei essa tampa do scanner fora. Eu vou tirar aqui rapidinho para vocês poderem ver. Calma aí. Eu quero mostrar aqui exatamente como eu fiz, tá? Esse erro E01 é muito importante, que eu vi que tem bastante gente falando que tá dando esse erro aí na coisa. E aí eu verifiquei isso aqui, ó. Vou pegar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Ó, vamos lá. O picape roller da máquina, tá vendo aqui, ó? O picape roller da máquina. Eu percebi que na hora, eu vou fazer uma simulação aqui dela tá puxando a folha, ó, mexi ali, né? Aí agora ela vai começar a puxar a folha, ó. E aí eu percebi que na hora que o rolo de pressão que puxa a folha para baixo encostava no picape roller, eu tinha que fazer uma força excessiva aqui, ó. E eu vi que essa força excessiva podia ser um motivo pelo qual que ela estava dando esse erro E01. Por quê? Conforme o motor aqui faz a força para girar o mecanismo, ele aumenta o volume de corrente, de amperagem que ele está puxando da placa. E provavelmente, né, a Epson, os engenheiros da Epson, devem ter montado um sistema de corte para evitar que com papel, se travar algum papel, alguma coisa aqui, evitar que o motor coma as engrenagens de plástico todinho se travar alguma coisa aqui dentro. Então, provavelmente, quando há uma força aqui opressora, que o motor aumenta um pouquinho a amperagem dele, entendeu? Aumenta a amperagem dele, a placa lógica apresenta um erro de papel travado. Por quê? Por que o papel travado? Porque o motor estava girando muito pesado, aumentou a corrente dele e o sensor devia estar acusando que tinha papel dentro da máquina já. Então isso é um conjunto de informações que a placa lógica, ao analisar, ela para de funcionar e apresenta o erro E01, que esse erro indica papel atolado. Mas a gente conhecendo a eletrônica como a gente já conhece, impressoras como a gente já conhece, a gente já sabe que se alguma coisa travar aqui dentro, nas impressoras antigas, né, nas matriciais e algumas outras,
o motor continuava girando, quase comia todas as engrenagens aqui da lateral da máquina, porque a placa lógica ela não tinha esse entendimento. E já com as impressoras mais novas, essa placa lógica ela já tem esse entendimento. Então, na hora que tem alguma coisa travando o mecanismo, e se o sensor do papel acusa que tem papel dentro da máquina, ela vai travar, ela vai parar de funcionar o motor, porque o motor está com a amperagem lá em cima, o motor está fazendo uma força além do normal. E aí dá erro E01. E aí como que eu resolvi isso? Tá, pessoal? Eu primeiramente tirei essa bandeja aqui de frente e verso e removi essa peça aqui, ó. Tá legal? Ah, como é que se remove essa peça? Tem vídeo meu aí na internet mostrando, mas é muito fácil, é só soltar uns 4 parafusos aqui, ó. 1, 2. Eu nem ia fazer isso aqui para a live não ficar tão grande, mas vamos lá. 1, 2, 3, tá? Existe um lá embaixo, 4. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem um aqui embaixo, 4, tá vendo, ó? Bem aqui no cantinho, ó. 4, tá? Ó. E existe um aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O certo é você tirar essa peça aqui, mas se eu for tirar essa peça aqui, vai me dar muito trabalho. Eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou tirar com a chave de lado mesmo, porque eu tô com um pouquinho de pressa, que a loja já tá para fechar. E eu quero passar essa informação para vocês. E aí eu tirei essa bandeja aqui, ó. Ela sai com muita facilidade. Cuidado com a hastezinha aqui, ó, do sensor de papel aqui, tá? Cuidado com ela. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu peguei aqui, ó. Destravei aqui e levantei isso aqui, ó. Ela tem uma travinha aqui na lateral e ela solta, ó. Tá vendo? E aqui, ó, você consegue puxar essa pro lado, ó, e ela solta completamente, ó. E aí eu vi isso aqui, ó. Por incrível que pareça. Olha só o que fizeram com a mola da máquina. Vocês estão vendo? Calma aí, calma aí. Aqui, ó. A mola da máquina foi alterada para ela puxar papel pesado, coisa desse tipo, tá vendo? Ó? Ou perderam a mola da máquina. Eu não sei o que aconteceu, mas alteraram a mola da máquina, tá vendo? A mola da máquina tá alterada. Aí o que eu fiz? Arranjei uma mola praticamente no mesmo padrão. Coloquei a mola no lugar, tá vendo? Lubrifiquei, jogando aqui por dentro desse eixo aqui, eu tirei o picape roller e vocês vão ver que tem um eixo de aço aqui com uma mola, tá? E eu joguei óleo ali por dentro ali, lubrificante, eu joguei esse óleo que a gente vende no nosso canal, da Wurt, tá? E aí eu mexi o picape roller até ele ficar macio e não fazer mais barulho, que ele tava fazendo um barulho feio pra caramba de ressecado. Entendeu? E aí... Alexandre, foi isso mesmo. Tentaram dar mais pressão na mola. E isso ocasionou o defeito da máquina. Aí, ó, depois que eu fiz isso, tá? Eu montei ela toda novamente. Ela estava montada, mas aí eu desmontei aqui para poder vocês poderem ver. Tá? Desmontei para vocês poderem ver ela. Calma aí. Existem as posições aqui das molinhas de apoio. E eu não quero mudar para não ficarem fazendo barulho. Tá certinho. E aí agora eu vou botar essa peça de volta no lugar. Essa peça aqui não tem nenhum mistério de encaixar e desencaixar. Por isso que eu não estou me atentando muito a ela. Porque vocês vão ter vídeos aí na internet ensinando isso. No meu canal mesmo tem vídeo ensinando isso. Depois que eu fiz isso, o que eu fiz? Eu fiz o teste com a mão aqui na mecânica e observei que a mecânica ficou muito mais leve mesmo, tá?
E aí eu fiz alguns testes agora de cópia e tudo, e ela funcionou perfeito. O defeito foi resolvido. Então, pessoal, nem sempre, né, é um problema que a máquina está informando que é papel preso, tudo isso, às vezes não é exatamente aquilo que o firmware da máquina está informando. Eu vou encaixar aqui o scanner, que eu vou ligar lá novamente para vocês poderem ver, tá? E aí, o que acontece? Nós temos que analisar. Para você que já é técnico, né? A gente já tem essa cultura, né? De analisar o problema antes mesmo até da gente desmontar e tal. Calma que eu tenho um macetezinho aqui para evitar que esse scanner fique capotando aqui da máquina aqui, que senão pode quebrar o vidro. Pessoal, se vocês tiverem problema com esse vidro quebrado desse scanner aí, tá? A espessura do vidro desse scanner, ela é normalmente a mesma espessura do vidro dos scanners das outras máquinas, tá? Se você tiver alguma dificuldade, você pega o pedaço que quebrou e olha o paquímetro e vê a espessura, os milímetros, tá? Mas o que eu fiz? Eu comprei um riscador de vidro profissional lá na Wurt e foi minha solução, que agora quando chega scanner com o vidro quebrado aqui, se eu não tiver o vidro naquele padrão, para evitar da gente comprar módulo scanner inteiro, que às vezes é só o vidro e fica mais barato para o cliente. Aí agora eu corto o vidro. É muito simples e o cortador da Wurt ele é muito bom. Bom, pessoal, instalei aqui. Eu não estou ensinando isso para vocês porque isso aí a maioria já sabe. Quem não sabe, tem vídeo no canal nosso explicando. E eu vou ligar aqui a impressora, tá? Eu tenho ela também já instalada no PC, porque primeiramente eu achei sinceramente que era erro de almofada, era isso, era aquilo, e não era realmente. O problema estava na... Eu vou usar umas folhas velhas aqui, pessoal, estão velhas, tá vendo? Se puxar mais de uma, não é defeito do picape rolê não, tá? É porque essas folhas aqui já estão surradas. E aí eu botei aqui, eu acho que essa impressora aqui, ela tá com os dampers vazios, ó, o carro de impressão tá fazendo aquele velho teste, ela fez todo o barulhinho bonitinho, é uma impressora que ela tá bem usada. Eu vou fazer uma cópia aqui, vamos deixar o scanner fazer o movimento. Aí, pessoal, certo? Ó, não tem nada no scanner, tá? Eu só tô mostrando para vocês que o problema da máquina era realmente aquela mola. Tá vendo? Beleza? Opa, não puxou. Calma aí. Ah, o papel tava fora. Calma aí, calma aí. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos, filho. Ok. Ele tá dando uma mensagem aqui no painel dela. Calma aí. Deixa eu botar a câmera aqui. Isso, isso, isso. Ah, tá. Tá, tirei. Coloquei de novo. Tá. Inválido. Ah, tá. Imprimir. Vamos ver. Ah, tá. Ah, tá. Ela tá pensando que é duas faces. Não, não quero isso não. Quero só que faça uma cópia. Ah, tá. Ela tá pensando que era duas faces. Tá legal, pessoal? Ó.
fazer aqui mais de uma. Vamos ver. Eu sou meio lesado com esse negócio das impressoras novas agora. Mas acho que tamanho real, papel, acho que é isso mesmo. Vai copiar. Ele tava pensando que ela tá programada para fazer a outra face. Tá? Expulsou a folha. Entendeu, pessoal? Como vocês podem ver, ó, ela tá funcionando, ó, perfeito, tá? Tá funcionando perfeito. Ela vai fazer o sistema dela de limpeza, que essa máquina tá muito tempo parada, pelo que eu vi. Ela tá com entrada de ar, tá? Ela tá com entrada de ar. E a gente vai ter... Deixa eu tirar essa entradinha de ar aqui dela. Deixa eu ver aqui. Ok. Desligar. Vamos lá. Vamos ver como é que tá esses dampers aqui. Esses dampers estão cheios. Cheio de ar. Aí, ó. Vamos ter que tirar esse ar aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos terminar essa live porque já tá na hora. Paulo, já vai? Já tô indo já também. Calma aí. Pessoal, então vocês viram que o problema todo era essa molinha aqui. Tá legal? Que tentaram alterar ela, como o Alexandre falou, tentaram dar pressão nela, tá bom? Espero ajudar mais aos que não são técnicos, né? Porque quem já é técnico normalmente já tem uma noção de como essa máquina funciona e como é que se aplica essa manutenção aí, tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez. Desculpa aí a live aí meio conturbada, mas eu quis mostrar porque na hora aqui que aconteceu aqui eu quis fazer aqui a live para mostrar para vocês aí. Matheus, um abraço. Tchau, tchau. Alexandre, um abraço. Tchau, tchau. Tá? Vamos voltar a fazer mais live. Ih, o rosto tá todo sujo. Tá bom? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Sejam abençoados. Que Deus nos abençoe e continue nos livrando dessa enfermidade. E que vocês tenham uma semana abençoada e um final de semana mais abençoado ainda. Abençoe o Pai de vocês, como eu vou abençoar o meu. E muita felicidade, meus amigos. Um abração. Valeu, Elias. Abração, meu camarada. Tchau, tchau.